Deus te abençoe, meu filho. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quero tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Antes de fazer uso da exposição da palavra de Deus, eu queria tecer alguns agradecimentos, algumas pessoas especiais a quem Deus me confere ao longo dessa caminhada e que é de suma importância. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor da igreja, ao querido pastor Venâncio, pastor Lécio Venâncio, por essa bênção de me conceder a oportunidade de pregar para esse povo seleto. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, esse ministério tão profundo aqui na cidade, a quem Deus ele o confiou. Alguns amigos, quero aqui citar 2 amigos. O primeiro é o Bruno, está ali. Gente, o Bruno, temos história junto, né, Bruno? Estou muito feliz em ver meu amigo. Que Deus continue te honrando, a ti e a tua família. Tua esposa está aí também? Amém. Mande um abraço para ela. E é o meu grande amigo Moisés, pastor Moisés, a quem fez essa ponte para eu chegar até aqui. Não poderia deixar de agradecê-lo. É um querido amigo a quem Deus confia essa oportunidade de mantermos essa amizade. Moisés, praticamente nós fomos consagrados na mesma convenção no ano de 2020, não foi isso, Moisés? Na época Moisés foi consagrado a evangelista, eu fui consagrado ao ministério pastoral, e nós criamos um vínculo muito forte, e os anos se passam, mas a amizade permanece. Por que eu faço menção dos amigos? Porque é sempre bom mantermos as boas amizades a quem Deus nos confere. A minha esposa está ali, que Deus te abençoe. Minha filha não pôde estar aqui comigo, está na casa da vovó, mas fica meu abraço para minha princesa que está em casa assistindo. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Eu estava em casa orando, pedindo a Deus uma direção, e ardia no meu coração essa mensagem, essa palavra. E assim que cheguei no culto, os louvores só confirmavam o teor da direção a que Deus me confiou. Então eu tenho que ser fiel à mensagem. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10. É a primeira vez que estou aqui e eu confesso que fiquei muito feliz quando vi o quanto os irmãos são extremamente espirituais. Assim que eu cheguei, a gente caminha um pouco por essas andanças da vida, né, Bruno? E nessas andanças a gente vai vendo, vai fazendo um filtro. E quando chegamos no lugar onde as pessoas são maduras espiritualmente falando e ao mesmo tempo sensíveis à voz de Deus, nós conseguimos perceber essa identidade da igreja. Parabéns a esse povo que colocou Deus em primeiro lugar. Aos pastores, aos príncipes de Deus, os obreiros que aqui estão na minha retaguarda, Deus continue os abençoando de igual modo. Está escrito assim o texto da palavra de Deus, capítulo 3, verso de número 10 do livro da Revelação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os habitantes na terra. Diga comigo, eu te guardarei da. Queridos, primeiramente, é importante citá-los, esse termo, para que você se habilite com o que Deus ele vai falar contigo. Não foi por acaso que o texto ficou produzido dessa forma.
da hora da grande tribulação, ou da hora da aflição, ou da hora da aflição que promover-se-á sobre a terra. Deus, Ele tem seus meios de trabalhar. E o teu que traduz-se por fora de. Fale para duas pessoas, fora de. Mais uma vez, fora de. Repita 3 vezes, você decora, fora de. Então, para começarmos, diga para duas pessoas: a tribulação não é para a igreja. O contexto pelo qual João está inserido para explicar-nos um pouco sobre o livro da Revelação se dá no primeiro século, onde a igreja primitiva passa por inúmeras tribulações por causa da sua fé, por causa da sua confissão e por causa das prerrogativas que a envolve. Não foi por acaso que Deus, Ele escolhe um homem para colocar exilado numa ilha chamada Patmos, e dali ele receber algumas revelações a qual Deus tinha preparado para os seus servos. Antes de fazer citação do texto e então promover a interpretação ampla de tudo que está disposto a todos nós, primeiro precisamos contextualizar, historicamente falando, o motivo pelo qual o texto foi produzido dessa forma. Em primeiro lugar, você testa toda a compreensão do texto quando você compreende a política e a sociedade do primeiro século. Hoje nós temos uma Constituição positivada e prevista a todos nós, mas no tempo onde o imperador, ele era literalmente a voz e a legislação do tempo, obviamente se tinham algumas diretrizes dentro dos aspectos e pressupostos do Império Romano para que as coisas andassem de forma organizada, porque Roma só se torna Roma como império, e aí a opulência do império já se dá no término desse império, porque Roma um dia foi uma república, foi um reino, tornou-se república e consequentemente torna-se um império, então tem o seu declínio. É nessa época do declínio, que parte ali do século IV, quando a igreja é aceita de uma forma mais significativa, que Roma vai significar os seus passos jurídicos e espirituais também dentro da sua legislação. Uma vez que você é cristão e se coloca como referendo ou referência de cristianismo dentro do contexto do Império Romano, você se coloca na posição de alguém que está se opondo às questões estatais. E o Estado ali promove-se através do ateísmo e cultos aos imperadores e assim por diante. Por exemplo, a palavra do imperador, ela era como se fosse uma espécie de constituição, e nós tínhamos a legislação romana baseada em alguns temas. Por exemplo, a Constituição Imperial. A Constituição Imperial basicamente se dava por decretos, editos que tinham força de lei e jurisprudência. Por exemplo, os senatos consultos, que eram literalmente a consulta dos magistrados e senadores, que atestavam através dos editos que eram dados pelo imperador suas prerrogativas legais. Também outra curiosidade era a jurisprudência, que eram as decisões reiteradas dos tribunais da época, que se davam através de uma perspectiva pronta, montada, exclusiva do seu tempo. Uma curiosidade é que as edictas, que era dada através do imperador, basicamente se compara às medidas provisórias que temos hoje, através do chefe do executivo do nosso país. E as edictas geralmente eram organizações de províncias, eram organizações de temática que abrangia o povo de uma forma mais completa. Também as decretas era muito utilizada pelo Supremo como uma espécie de juiz, o juiz que julgava, o juiz que determinava e que dizia: olha, vai ser dessa forma, não vai ser dessa forma, vai se desenvolver assim ou não vai se desenvolver assim. Então os temas mais gerais vinculados aos cidadãos também estavam atrelados às decretas e assim por diante. E o texto vai nos apresentar também os magistrados com temas bem específicos. As recriptas, que eram basicamente as particulares consultas que se dava através do respectivo imperador.
a mandata e outras situações que eram promovidas através desse tema tão importante, que é a política do tempo romano. Duas coisas me chamam a atenção e eu queria compartilhar com você. A primeira coisa que me chama a atenção é que cidadão era tido como servo, e servo era tido como escravo. E a tradução para servo aqui é doulos, e doulos é escravo. Dentro do contexto do Império Romano, é a pior classe que pode se ter na vida. É a história de você se tornar um doulos. E no capítulo 1, de verso de número 1, João ele diz assim: as revelações de Jesus, na qual deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E aqui ele baseia a ênfase do pensamento e da ótica judaica. A ênfase ela é bem corriqueira no tema do pensamento judaico. O que me chama a atenção é que o termo doulos aparece aqui de forma significativa. E não é por acaso que o termo aparece aqui. Fale para duas pessoas: Deus, diga para o seu vizinho, Deus tem seus meios de trabalhar. Olha o que vai acontecer. Revelação que ele dá a quem? Ao seu servo. Número 1, doulos. A pior classe, a pior fase é a fase de ser servo. É aquele que aparece e não tem significância, não tem relevância, não tem propósito, ninguém o quer por perto, todo mundo sabe que ele não tem nada para oferecer. Foram para estes que Deus decide dar revelações. Agora preste atenção, a palavra revelação no grego é apocalipse, e a tradução é revelar aquilo que está oculto, descortinar aquilo que está coberto, colocar na luz aquilo que está na escuridão. Dá para dizer para duas pessoas: Deus não vai deixar os seus servos sem revelação. Diga para ele, diga assim: Deus revela-se, não para quem acha-se grande, não para quem diz ser alguém ou alguma coisa. Diga para quem está do seu lado: a revelação de Deus está disposta nas mãos daquele a quem o mundo diz que não é nada, na mão dos pequenos. Prova na Bíblia, pastor. Jesus disse: graças te dou, Pai, que ocultastes estas coisas dos grandes e as revelastes aos meus pequeninos. Tem pequenos de Deus aqui? Chacoalha quem está do teu lado aí, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Do trânsito em julgado, o que acontece? Levava a plaquinha em cima da cruz. Foi o caso que aconteceu com Jesus e Jesus Nazareno, rei dos judeus. E outros levavam a plaquinha no peito, uma placa de metal que tinha algumas sinalizações, que eram 3: seu nome, a acusação e a sentença do exílio. O verso 9 é a plaquinha que está no peito de João. Como assim, pastor? Leia o verso 9 e você vai ver. Eu, João, olha o nome aparecendo, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Olha a acusação a quem ele estava sofrendo, ao que ele estava sofrendo. E o pior, olha a sentença. Eu fui sentenciado a quê? Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Diga para quem está do seu lado: sabe por que lhe perseguem? Sabe por que jogam pedra? Sabe por que lhe atingem? É por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Palavra de Deus e testemunho. Eu já vi uma mão levantada ali atrás. Palavra de Deus e testemunho de Jesus. O diabo não tem raiva da tua gravata. O diabo não tem raiva da tua maquiagem. O diabo não odeia a tua posição social. Quer ver ele ficar irado contigo? É você levar a palavra
e o testemunho de Jesus. Olha lá, olha lá. Pega na mão de quem está do teu lado, chacoalha ele agora e fala para ele: diabo, joga a pedra, persegue, mas eu não vou largar a palavra e o testemunho. Você vai abrir a boca ou vai ficar me olhando? Se a perseguição chegou, é por causa da palavra. Se a luta tá grande, é por causa da palavra. Ei, olha pra mim. Um dia disseram assim, meus amigos: se você não pregar com performance, não vai virar. O povo quer performance. Itinerante bom é itinerante artista. Sabe do que é que o povo precisa? Filma esse povo aí. Eles não estão assim por causa do pregador, por causa da voz, por causa da música, é por causa da palavra. Vai abrir a boca para adorar. Seja cheio da palavra. Vai pra lá com essa conversa do inferno. Isso aqui não é palco, isso aqui é altar. Meu Deus. Eu tô querendo pregar, mas há um fogo ardendo aqui. Há uma labareda de fogo passando no meio dos irmãos. Uraiamendu Candarabaia. É pra cá, é Turebaia. Aumenta o volume do glória. Faz um barulho que o diabo não gosta. Enche esse lugar de glória. Porque o diabo jurou que a palavra ia sair no meio da igreja. Aí Deus levanta uma geração em pé que carrega a palavra dentro do coração. Tem 7.000 que não se curvaram. Eu falo estas 3 coisas e encerro. Número 1, a igreja não passará pela grande tribulação. Pelo primeiro motivo. Eu poderia citar vários motivos aqui, mas eu vou citar pelo menos 3. Do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai ver a palavra eclésia, que é a igreja, aparecendo constantemente. Especificamente do capítulo 4, quando a palavra metatauta aparece, que é depois destas coisas, indicando a progressão do tempo. A palavra igreja some, só aparece no capítulo 22. Por inferência, o texto na verdade nos revela que a igreja não está inserida nesse contexto de tribulação, que é apresentado pós o capítulo 4, ou partindo do capítulo 4. Porque vira a chave, é como se o tempo, meta, é direção ou indicando aquilo que você quer chegar, ou seja, no outro tempo, metatauta, numa fase diferente. A terra passa pelo contexto de grande tribulação e turbulência. Só que aqui, João sabe que o primeiro século é composto por violência e tribulações. Então ele necessariamente insiste naquela tribulação contada de uma forma mundial,
porque aí o termo cosmos aparece, se referindo a toda a terra. Uma grande tribulação. É um tempo que o mundo sequer pode mensurar, de tão terrível e tão grande que é. Nós estamos falando de fase boa e fase ruim. Fase boa e fase ruim. A vida é composta de fases boas e fases ruins. Fases ruins. Só que existe um povo na terra, só esse povo, que mesmo na fase ruim, vive uma fase boa. Mesmo sob contexto de perseguição, consegue sorrir, ser feliz, dar glória a Deus, falar em línguas. Como é isso? Explica! É o crente. Diz para quem está do teu lado: a fase pode estar ruim, a fase está ruim, né? Faça do limão uma limonada. Diga: Deus vai te dar estratégia para sorrir no meio da crise, para dar glória a Deus no meio da perseguição, para adorar no meio da luta. Que povo é esse? É o povo cheio da palavra. Eu já vi uma mão levantada lá atrás. Eu já vi alguém adorando aqui no meio. É aquele povo que insiste em ser feliz na tristeza. Aí veja, a segunda coisa é que dentro das solenidades, olha que coisa curiosa. Eu estava lá em casa e disse: rapaz, quando eu falar isso, o povo vai receber isso aqui. Guarda isso. Existem pelo menos 7 solenidades que são atribuídas, são chamadas de Moedim, festas, solenidades no plural. Moed é no singular, Moedim, plural. Essas solenidades, elas dividem o tempo cronológico. Olhe para cá, aprende isso aqui, que isso aqui é importante. Elas dividem o tempo cronológico, ou seja, o tempo do homem, porque quando você fala em cronologia, você está falando do tempo do homem. O que significa dizer que a cronologia, ela se divide dentro de primavera e outono para estas festas. São 7. E as primeiras 4 festas já aconteceram. Festa da Páscoa, Pães Asmos, anotei aqui, Primícias e Pentecostes. São 4 festas que indicam um tempo que se cumpriu em Cristo. Como, pastor? A Páscoa cumpre o Cordeiro, que é a morte de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 29. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Pães Asmos revela o cumprimento do sepultamento de Jesus, o corpo sem corrupção. Atos capítulo 2, verso 31. As primícias, que acontece com o cumprimento da ressurreição de Jesus, porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, ele é o único que morre e ressuscita com o corpo glorificado. Não existe outro. Foi o único. Estão querendo dizer que Moisés ressuscitou. Estão querendo colocar outras ressurreições por aí, com o corpo glorificado, e destruir aquilo que nos foi deixado. Mas a verdade é que ele é o único que morreu, ressuscitou e está com o corpo glorificado. Pentecostes se cumpre aonde? A igreja vai dizer 1, 2, 3, Atos capítulo 2. De lá para cá, inicia-se a fase de outono. Pasmem, a próxima festa que acontece é a festa de trombetas. Que não se tem como mensurar, porque trombetas acontecem em 24 horas ou 48. Não se sabe o dia e a hora de trombetas acontecer.
Aí me vem trombetas logo depois de Atos 2. Mas como é que é isso, pastor? Desenha aí para eu entender. Aleluia. Tanto o livro de 1 Tessalonicenses, quanto a carta aos Coríntios, no capítulo 15 especificamente falando, vai citar o arrebatamento, ou a palavra arrebatados, que é arpazo, aparecendo sob contexto de um contato direto com trombeta. Escute isso aqui. E acontecerá que ao soar da trombeta de Deus, faz com esse saxofone aí um barulho de trombeta, consegue fazer? Dá uma esquentada aí, não sei como é que faz, se o pessoal do som conseguir fazer. 1, 2, 3. Faz de novo, faz de novo. Olhe para cá. Quando a trombeta toca, o que é que acontece com a igreja? A igreja passa pela festa de trombetas e não participa da expiação, que é a próxima festa. Por quê? Pega isso aqui e leva para casa, porque é de Deus. A nossa expiação já aconteceu. Pastor, o que é expiação? Expiação é dor. Expiação é a grande tribulação. É por isso que eu não acredito que a igreja passa. Por quê? Porque a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, Ele vai nos arrebatar. Quem crê? Eu estou vendo mãos levantadas aqui. Se a trombeta tocar agora e Ele quiser te levar, Ele vai levar no soar da trombeta. Chacoalha quem está do teu lado, vai. Diz assim: não sabemos o dia e não sabemos a hora. O que eu sei é que eu não passo pela tribulação. Eu vou para as bodas do Cordeiro. Levante a mão e adore, porque a trombeta vai tocar e Deus irá nos arrebatar. Abre a boca. Faz aquele barulho que o diabo não gosta. Enche esse lugar de glória. Emaia, rebaia, ubita conderepa candarabaia. Está descendo um azeite no meio do povo. Olha a graça de Deus. Terceiro motivo pelo qual a igreja não vai passar, Bruno, meu amigo. Tanto João, e aqui eu encerro, quanto Daniel, eles datam o término das semanas que indicam a vinda visível do Messias. E há uma diferença entre arpazo, que é arrebatamento, e parousia, que é a vinda visível, onde ele vem para subjugar. Escute, tanto Daniel quanto João, eles datam. Se a igreja passa, Mateus capítulo 25 fica em descrédito. Por quê? Porque Jesus disse: vocês não sabem o dia
e a hora que há de vir, parousia, não é arrebatamento, é vinda. Diga para quem está do seu lado: a igreja não passa, porque Jesus falou que eu não saberia o dia e a hora da vinda visível. Agora olhe para cá. O dia aqui é remera no grego, está indicando cronologia, está falando do tempo do homem. O que significa dizer que enquanto eu estiver nessa matéria, corpo físico destruído, fraco, limitado, eu não saberei, eu não tenho como mensurar o dia da vinda visível. Não é para mim, não me compete dizer esse é o dia. Quantas seitas se levantaram no meio do mundo por causa disso? Mas aqui em Piedade há uma igreja cheia da palavra, e a igreja da palavra já entendeu que o dia não é meu, o dia não é seu, o dia não é nosso, o dia é do Senhor. O dia é do Senhor, só pertence ao Pai. Curve a sua cabeça por alguns instantes. Ai, uma contesa mais, e cadê mais? O espírito do anticristo tenta tirar a alegria da igreja e a perseverança que a palavra que nos foi deixada, de que um dia o nosso Senhor Jesus vem nos buscar para nos tirar daqui para as bodas do Cordeiro. Deus está quebrando as garras do diabo, que está fazendo a fé de muitos esfriarem. Deus me trouxe nessa noite para profetizar para esta igreja, para esta linda igreja. Há um tempo extraordinário para os meus filhos, só que esse tempo não pertence aos meus filhos, esse tempo é meu. E se o tempo é meu, prega a Deus na minha boca nesta noite, manda eu profetizar para você. Não se preocupe com o porvir, porque eu tenho cuidado de você. Apenas guarda a minha palavra, igreja. Apenas guarda o evangelho no teu coração. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome que eu conheço. Como eu amo seu nome. Sinta a presença do Cordeiro de Deus. Como eu amo. Tens o nome mais lindo que eu conheço. O nome que está sobre todo nome. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo